A oficina estava mergulhada num silêncio atento. Nada se mexia, exceto as pequenas partículas de poeira que dançavam sob o feixe de luz que caía exatamente sobre Fernando. Ele ainda segurava a chave de fenda como se fosse a primeira vez, mas agora seus dedos estavam mais firmes. Jailson, atrás dele, observava cada gesto com olhos de especialista, não só no que diz respeito a motores. Vamos tirar a tampa agora, disse ele, com a voz baixa e arrastada. Essa parte exige calma. Qualquer pressa pode danificar a junta. Fernando virou o rosto um pouco. Seus olhos encontraram os de Jailson. Tô pronto. Jailson se aproximou mais. O calor de seu corpo envolvia o de Fernando como uma capa. Suas mãos desceram até os punhos do rapaz, e guiando com precisão, ele começou a soltar os parafusos da tampa metálica sobre a bancada. Cada giro era acompanhado de um leve som metálico, quase sensual. O estalo do parafuso se soltando parecia ecoar direto no peito de Fernando, como se algo dentro dele também estivesse afrouxando, se abrindo. Sentiu isso? Sussurrou Jailson. É o som de algo que segurava demais. Finalmente cedendo. Fernando respirou fundo. E o que vem depois? Jailson sorriu de canto, o olhar fixo nas mãos que agora removiam a tampa com precisão. Agora a gente vê o interior, os pistões, o eixo, a verdadeira alma do motor. Quando a peça foi retirada, o brilho úmido do óleo refletiu na luz, deixando tudo com um ar quase sagrado. Jailson pegou uma lanterna e passou por cima do conjunto exposto, iluminando o que antes estava escondido. Tá vendo isso aqui? Apontou com a ponta da chave para uma peça arredondada. Esse é o pistão. Ele sobe e desce em alta velocidade. Aguenta pressão, calor, movimento, mas para funcionar bem, precisa de lubrificação constante. E de um bom sincronismo. Fernando engoliu em seco. Parece frágil e resistente ao mesmo tempo. Exatamente. Igual a gente. O silêncio entre os dois agora tinha um ritmo. As respirações se entrelaçavam. Os corpos se aproximavam sem toques explícitos, mas cheios de promessas. Jailson, então, pegou uma flanela, mergulhou em um pouco de óleo e começou a limpar uma peça do motor com movimentos lentos e circulares. Quando você limpa assim, o calor vai diminuindo, explicou mais para Fernando do que para o motor. Mas se quiser manter a máquina viva, tem que manter ela aquecida na medida certa. Fernando não resistiu. Sua mão se aproximou da de Jailson, tocando de leve os nós, dos dedos. O mecânico não se afastou. Pelo contrário, virou a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Você tem mãos boas para isso, sensíveis, atentas, disse ele. Aprendi com o melhor, sussurrou Fernando. Os olhos de Jailson brilharam por um segundo antes de dizer: então acho que tá na hora de desmontar o resto, com cuidado, com calma, mas sem medo de ir fundo. E assim, peça por peça, os dois mergulharam naquele ritual mecânico e íntimo. Era como um striptease técnico, o motor sendo desnudado, revelando sua essência metálica, enquanto os corpos, ao redor, dançavam na linha tênue entre o toque e o desejo. A cada parafuso, a cada engrenagem removida, Fernando sentia que não era só o carro que estava sendo desmontado ali, era ele. Com as mãos de Jailson guiando tudo, o calor entre eles se espalhava como fumaça, densa, lenta, inevitável. Aquela noite, Fernando entendeu que desmontar um motor era um ato de confiança, e se entregar ao toque de alguém experiente era a forma mais silenciosa de dizer: eu tô pronto para funcionar como nunca antes. Fernando se sentia diferente. Não era só o calor que escorria pelas têmporas, nem o cheiro da oficina misturado ao do óleo recém-aberto. Era ele. Como se,
ao desmontar aquele motor, tivesse desencaixado também partes de si mesmo que estavam presas fazia tempo. Jailson fechava a tampa metálica do bloco com um cuidado quase carinhoso. Suas mãos, grandes e firmes, passavam pano sobre cada canto do motor, como quem dá banho num corpo que conhece de cor. Tudo encaixado, disse, sem tirar os olhos da peça. Mas a parte mais importante ainda falta. Qual? Perguntou Fernando, limpando os dedos com um pano de algodão manchado. Ligar. Ouvir o som. Sentir se tá tudo funcionando como deve. Ele girou lentamente o corpo na direção de Fernando, ainda com a chave inglesa na mão. Mas agora os olhos estavam menos técnicos e mais intensos. Você sabe o que um bom motor faz quando tá bem ajustado? Fernando negou com a cabeça, embora soubesse que a pergunta ia além da mecânica. Ele ronrona, macio, profundo, como um bicho satisfeito, que confia no toque de quem guiou cada parte. Jailson se afastou só o suficiente para encarar Fernando de frente. O motor do carro agora roncava suave, constante, como um gato satisfeito depois de um afago bem dado. A oficina parecia respirar, junto com aquele som. Tá redondo, disse Jailson, limpando as mãos com um pano. Nem parece o mesmo motor de antes. Fernando se levantou devagar do banco, o corpo ainda formigando do calor, da tensão, do jeito como Jailson tocava mais do que com as mãos. Deu 2 passos, parou diante dele e soltou, com a cara mais inocente que conseguiu fingir. E o meu motor? Você vai arrumar agora? A pergunta caiu como uma chave de impacto no chão. Seca, direta, cheia de possibilidades. Jailson arqueou uma sobrancelha, os olhos descendo dos olhos de Fernando até o centro do peito suado, depois subindo devagar. Um meio sorriso brotou nos lábios dele. O tipo de sorriso que não se aprende em oficina, só vivendo. O seu vai precisar de uma revisão completa. Mas eu prefiro fazer isso com calma, sem barulho. Deixar tudo tinindo, igual, novo. Fernando mordeu o canto da boca. Então é melhor levar para um lugar mais tranquilo, né? Exatamente o que eu ia dizer. Aqui tem graxa demais. Lá em casa, eu tenho as ferramentas certas. O rapaz se levantou do banco, passou a mão pelos cabelos suados e soltou um suspiro. Meio alívio, meio provocação. Deu 2 passos na direção de Jailson, os olhos acesos, o peito arfando devagar. Parou na frente dele, bem perto, bem direto. O carro tá pronto, disse a voz mais baixa. Mas eu tô com pressa de ajustar meu motor. E, sinceramente, deu um passo mais perto, quase roçando no macacão manchado de Jailson. Não vai dar tempo de chegar na sua casa. A frase ficou ali, no ar da oficina, espessa como fumaça de escapamento. Jailson olhou para o relógio na parede. Depois olhou para a porta fechada. E, por fim, encarou Fernando com um sorriso lento, que crescia como fogo sob o capô. Ah, é assim que você quer jogar? É assim que eu tô precisando. Tem coisa aqui dentro, disse, batendo de leve no próprio peito, que tá vibrando fora de ritmo. Jailson deu um passo, encurtando o espaço. A voz dele saiu baixa, mas com o grave de quem sabe o que está fazendo. Então vamos resolver isso agora, aqui mesmo, com as ferramentas certas. E o cuidado que esse motor merece. Fernando sorriu, mordeu o lábio e, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até o fundo da oficina, onde o espaço era mais escuro, mais escondido, mais propício. Jailson foi atrás, devagar, como quem saboreia o caminho até o trabalho mais prazeroso do dia. O motor do carro estava pronto, ronronando suave no canto da oficina, mas o de Fernando
Esse ainda chiava, vibrando fora de compasso. Ele se virou para Jailson, os olhos faiscando sob o reflexo do fim da tarde que invadia o ambiente pelas frestas de metal. Tô com pressa, disse, a voz mais seca que óleo em fim de troca. Não vai dar tempo de ir até sua casa. Preciso que você ajuste meu motor agora. Jailson nem piscou. Só apertou o pano contra as mãos, limpando a graxa com calma. Depois ergueu o olhar e respondeu, com um meio sorriso carregado de intenção. Então eu vou te levar para o lugar com menos graxa dessa oficina, onde dá para trabalhar com mais cuidado. Fernando franziu levemente a testa, curioso. Jailson não disse mais nada. Apenas virou-se e caminhou entre as bancadas, por um corredor estreito atrás de uma prateleira de pneus velhos. Parou diante de uma porta de metal e a empurrou. Devagar. Vem. Aqui é mais limpo, mais reservado, ideal para revisão rápida, mas bem feita.